Hoje é dia 22 de fevereiro de 2022, 10 horas e 10 minutos, uma terça-feira, em Franca, São Paulo. Estamos realizando o culto cristão no lar e nesta fase optamos pela leitura desta obra, A Morte e o Seu Mistério. A Morte e o Seu Mistério é uma obra uma produção de Camille Flammarion, que é um astrônomo e em determinado momento da sua vida ele se interessou pelos fenômenos psíquicos e, utilizando-se da metodologia que no silêncio do seu observatório astronômico ele se utiliza para deixar aos pósteros o resultado de suas observações, de suas descobertas, de suas anotações, ele empenhou-se em metodizar a observação desses fenômenos psíquicos e produziu várias obras, dentre elas essa trilogia, A Morte e Seu Mistério, volume 1, 2 e 3. No volume 1, ele trata da aparição de fantasmas de vivos. Fantasmas de vivos são aquelas pessoas que estão gozando de perfeita saúde e, no entanto, por motivos a serem apurados caso a caso, ele produz um duplo de si próprio e esse duplo se manifesta a grande distância. Não há problema com relação à distância. Ele está em um país e se apresenta um ente querido no outro país, geralmente para informar que está morrendo, ou que vai morrer, ou alguma preocupação em relação a um outro parente, enfim. O motivo é caso a caso. E há aqueles casos, nesse volume 2 particularmente, são aqueles casos de aparição de fantasmas de vivos também, porém, pessoas que estão agonizando, pessoas que têm pelo menos a convicção de que irão morrer. Então há um grande interesse da pessoa em dizer: vou morrer, estou morrendo. E tem um caso aqui que o indivíduo estava numa trincheira, uma granada explodiu, ele ficou soterrado e ele tinha a convicção que ele ia morrer. E, no entanto, a preocupação dele era um outro irmão. Tinha um irmão num país, ele em outro, e um outro irmão em outro país. O irmão mais velho foi alertado por esse que estava sendo soterrado lá debaixo da explosão de uma granada, que um outro irmão estava tendo problemas financeiros, estava em grande dificuldade no país em que ele resolveu tentar a vida. E, curiosamente, naquele instante que ele está ali soterrado, ele tem visão de tudo isso, provoca um duplo de si mesmo, se apresenta ao irmão mais velho, que ele chamou de padrinho, aquele que ajudava os outros, e com isso ele salva a vida do irmão que era alvo das suas preocupações, porque ele busca o irmão, atende às necessidades dele. E, curiosamente, esse indivíduo que estava soterrado, ele é encontrado pelos companheiros durante a guerra, é retirado daquela trincheira que desabou, se salva, e esse irmão que estava pensando até em suicídio, porque estava passando por grandes dificuldades, ele vai até a família e tal, e no final das contas aquele relacionamento familiar, mas numa época de grandes dificuldades, muitas guerras, ele retorna para um outro país, viaja para outro país e lá entra em um grupo de combatentes lá e termina por morrer realmente, esse que ia tentar suicídio. E esse que estava soterrado, preocupado com o irmão, ele sequer se lembrava disso, ele nem sabia que ele tinha ido lá na casa do irmão mais velho, na casa dos pais, e pedido ajuda para o outro. Então tem essas curiosidades em relação a esses duplos.
quando o indivíduo está num estado alterado de consciência, ele tem recursos que na vida normal não tem. E normalmente quando ele se encontra desdobrado, ele se encontra nesse estado alterado de consciência, ele tem uma visão de ser imortal, ele não tem uma visão das ocupações do dia a dia, na rotina, né, que a gente está acostumado. Enfim, ele se salva e vive por um bom tempo, e o irmão, que era alvo da preocupação dele, que poderia ter até suicidado, de repente não morre de suicídio, mas morre decorrente de batalhas que ocorriam muito naquela época. O terceiro volume, Camille Flammarion, se preocupa com o fantasma dos mortos. Então ele vai preparando o leitor para todas essas nuances. Fantasmas de vivos, gozando de plena saúde no corpo físico, fantasmas de agonizantes, de pessoas que estão prestes a morrer, e fantasmas daqueles que realmente partiram para o mundo espiritual. E essa preocupação é justamente porque esses estudos eram alvo de todos os pesquisadores da época, inclusive pessoas materialistas, pessoas que não acreditavam na sequência da vida, mas que não podiam negar a evidência do fenômeno. Tanto que se formaram sociedades psíquicas na França, na Inglaterra, na Rússia, nos Estados Unidos. E essas sociedades psíquicas aceitavam todos os pesquisadores. O resultado da pesquisa era individual. Pessoas que geralmente tinham recursos financeiros para empreitar jornadas de conferir aquilo tudo que era apresentado pelos noticiados, vamos dizer assim, né, pelas pessoas que participaram daquele evento onde alguém teve esse duplo manifesto ou qualquer outro tipo de fenomenologia psíquica. E nós estamos agora no capítulo 10 e neste capítulo Flammarion vai tratar de um caso interessante. Ele vai tratar justamente daqueles casos entre a vida e a morte. Ele cuidou dos vivos, dos moribundos, dos mortos. E nesse capítulo 10, ele trata especificamente daquelas pessoas que estão no limite entre a vida e a morte. E com isso, fica-se por saber se quando ele deu o recado ele estava vivo, ou portanto, um fenômeno anímico, segundo a classificação de Alexandre Aksakov, ou se ele já havia morrido, portanto, um fenômeno espírita, segundo a classificação de Allan Kardec. Prefaciando esse segundo volume, Camille Flammarion, ele apresenta um pensamento socrático. Ninguém sabe o que é a morte, nem se ela será o maior dos benefícios para o homem. E, no entanto, tememos-la como se for o pior de todos os males. Atenienses, acabais de me condenar à morte. E a voz divinal que sempre se fez ouvir em meu mundo íntimo, estranhamente se calou diante das acusações. E então eu resolvi não me defender perante meus juízes e acusadores, porque entendo que o que se sucede para um bem. Entretanto, a iniquidade, a infâmia que fui submetido por meus acusadores e juízes ficarão para sempre amarradas à sua história e às suas consciências. Submeto-me à sanção, à pena, à condenação que me imposta, e eles certamente hão de submeter-se às próprias sanções e condenações. É deste modo que as coisas deveriam se ocorrer, deveriam se passar. Então, no meu entender, tudo
Quando a morte se aproxima do homem, o que nele existe de mortal entrega-se aos braços da natureza, desagregando-se. E, no entanto, aquilo que há de imortal, de incorruptível, de invulnerável, retira-se intacto. A página 276 do capítulo 10 que nos referimos, entre a vida e a morte, ele comenta a respeito de uma carta de uma moça que fala de sua avó. Sua avó ficou distante dela, ela era criança, e sua avó, por ter ficado muito tempo longe da netinha, a avó no país, a netinha em outro país, não encontrando motivos para ter a sua alegria, resolveu se suicidar. E no momento do suicídio ela resolve aparecer para a netinha e dizer: estou me indo, vou-me, vou morrer, alguma coisa do tipo, estou morrendo, vou morrer. E com isto a netinha se assusta muito e fica traumatizada, e depois, posteriormente, passa por vários hospitais para tratamento de saúde mental. Então veja bem a responsabilidade dessa vovozinha. E com isto, esse caso é alvo de estudo das sociedades psíquicas, dentre eles Flammarion, e ele continua um comentário a respeito do ocorrido. Essa avó que se suicida na França, aparece a sua neta na Itália dizendo: estou morta. Critique cada um como lhe aprouver. O fato está aí, a semelhança de uma observação astronômica. A netinha, só para rememorar, ela corre para a casa dos pais, para o quarto dos pais, que ela estava num outro quarto separado, pede socorro para a mãe, para o pai. Eles acham que aquilo é só um sonho, mas depois o fato se confirma. Tanto é que ela descreveu a maneira com a qual a avó estava vestida, estava toda molhada, com uma touquinha branca na cabeça, com a camisola de determinadas características, enfim, é tudo conforme a netinha falou. O fato está aí como uma observação astronômica, como uma observação meteorológica, física, química, tão aceitável como o que nos descreveria a aparição de um arco-íris, do halo, de um bólide, de qualquer fenômeno celeste ou terrestre. E já é tempo de inserir tais realidades num novo capítulo da ciência positiva experimental. Tratemos essa narrativa de mais perto, analisemos-la estritamente, seja fisiologia psíquica, como entendia Littré, que é um pesquisador, materialista, ateu, seja outra coisa. Dissequemos-la. Primeiro, a sensação experimentada pela narradora, que é a menina, foi dupla. Primeiro, a mão posta no rosto. A avó vem, passa a mão no rosto da netinha e diz: estou indo embora, estou morrendo. A visão de sua avó, essas duas sensações não foram objetivas. Não foi a avó que tocou o rosto da narradora e lhe apareceu, o seu cérebro é que foi impressionado. Isso são opções, de explicações. Transmitindo-lhe as duas sensações mencionadas, mas não há efeito sem causa. E esta causa não pode ser senão a transmissão da suicida para com a sua neta. Ilusão do cérebro, coincidência fortuita, puro acaso, ou mesmo mentira da narradora, pretendem os que ignoram o número destes fenômenos. A objeção pueril não pode mais ser tomada a sério. Não, aqui há uma conexão certa de causa para efeito. Foi bem a avó da rapariga quem agiu, atuou no espírito da neta. A questão está em saber se ela agiu antes ou depois de ter ocorrido. Ela disse: estou morta, mas não poderá alguém pensar assim no momento em que
sente que vai morrer, ou antes de estar morto. Repetindo, ele só está preocupado com isso, para não dizer que é o espírito da suicida, porque nós temos materialistas que vão analisar esse material dele. Então eles poderiam teimar que enquanto o corpo estava vivo, haveria energia, haveria não sei o quê, uma série de justificativas para que o pensamento da vozinha chegasse até a neta. É por isso essa preocupação do limite entre estar vivo e estar morto. Ora, eu possuo entre as numerosas comunicações que recebi mais uma narrativa análoga, veja especialmente na obra O Desconhecido, dele, do Flammarion, página 70. A narração de Bloch, da senhora Bloch, em que seu sobrinho agonizante em Paris, quando ela estava em Roma, ele aparece e afirma também: estou morto. Se alguém vier dizer-nos estou morto, isto pode interpretar-se num sentido determinado. No sentido banal e vulgar, significa seu corpo está morto. Mas há, evidentemente, duas interpretações. Acontece muitas vezes que na hora em que o interessado faz o anúncio, ele não morreu ainda. Arrancando-se na agonia, em estado comatoso, cataléptico, o organismo detém-se, a alma subsiste. O organismo se detém, a alma subsiste. Ou uma outra concepção se apresenta. Na explicação telepática, admite-se uma espécie de radiação que emana do cérebro do moribundo, do seu espírito ainda localizado no corpo e se dispersa no espaço em ondas etéreas, ondas esféricas sucessivas, como o som na atmosfera. Quando esta onda, esta emanação, este eflúvio toca um cérebro apropriado para a receber, como os aparelhos de telegrafia sem fio, este cérebro interpreta, sente, entende, vê. É possível, mas não está provado. Parece até mais simples pensar num transporte direto, em linha, do operante para o percipiente. Percipiente é quem recebe a informação do fantasma, de vivo ou de morto. Esta avó pensa na sua neta no momento em que se suicida e sua força psíquica transmite-se-lhe diretamente da França para a Itália. A interpretação do fenômeno parece mais admissível do que a onda esférica espalhando-se por toda parte, inutilmente, sem finalidade. O fato de as aparições se mostrarem com o vestuário que os defuntos envergam no momento da morte indica uma espécie de transmissão fotográfica, como vimos no capítulo 3. Foi sem dúvida no próprio momento em que ela se afogou que a avó tocou psiquicamente a sua neta. Quando alguém se afoga, segundo a narrativa dos que têm sido chamados à vida, ou seja, aquelas pessoas que estão quase morrendo e que retornam à vida, vê às vezes desenrolar-se seus anos durante um momento tão rápido de imersão. Alguns segundos apenas, o tempo parece aniquilado. É como se 50 anos correspondessem a 30 segundos. É este um outro problema a se elucidar. Então as pessoas que passam por uma experiência quase morte, elas dizem que segundos, minutos, às vezes, corresponde a toda uma vida que passa pela frente dele. A seguinte observação é do mesmo gênero: morte anunciada pelo próprio interessado. É um moribundo, um morto que assim se manifesta. Interrogação. Carta da senhora Ponseti, de número 522, do arquivo pessoal de Flammarion, ocorrido em Marsella. Em 1888, ano de cólera em Marsella, parti para Bagneres com meu marido e meus filhos. Havia 8 dias apenas que eu aí estava, quando numa noite fui acordada bruscamente, sem causa. Meu quarto onde durmo está por completo às escuras. Vejo de pé, com o quarto às escuras, uma
uma pessoa rodeada de luminosa auréola, contemplando-a um pouco assustada, como é fácil de se prever, reconheço o cunhado de meu marido, o médico, que me diz: previna Adolfo, diga-lhe que estou morto. Chamei imediatamente o meu esposo deitado no compartimento vizinho e disse-lhe: acabo de ver teu cunhado, comunica-me a morte dele. No dia seguinte, um telegrama confirmou a notícia: um ataque de cólera ao tratar doentes pobres. Era médico, né? Tinha-o arrebatado em algumas horas. Continua as palavras de Flammarion agora. Um ser que declara estar morto terá, na verdade, morrido? Poder-se-ia pensá-lo, no entanto, há casos em que ainda está vivo, como acabamos de ver. O mais singular, talvez, é que essas espécies de manifestações não são tão raras como se poderia crer. Notemos, por outra parte, a auréola luminosa, tornaremos a encontrá-la. Porque anunciam que estão mortos quando ainda não morreram para os que os rodeiam. Ver-nos-emos mortos antes de o estarmos? Em que instante se morre verdadeiramente? Na realidade, não se morre nunca. É a comparação de todos os fatos análogos que melhor poderá instruir-nos. Relembremos mais a seguinte observação. Isso está em O Desconhecido, na referência 63. Era eu tenente de São Luís do Senegal. Uma noite, depois de algumas horas passadas em companhia de bravos álacres camaradas, deitei-me pelas 11 horas, adormeci ao cabo de alguns instantes. De repente senti como se uma forte pressão no peito e bruscamente sacudido, ergui-me sobre um cotovelo, esfregando os olhos, porque tinha diante de mim minha vozinha. Excelente mulher fitou-me com pupilas quase extintas. E ouvi, ouvi sua dócil voz, murmurando: venho dizer-te adeus, meu querido menino, nunca mais tornar-te-ás a me ver. Eu estava espantado e, para bem me certificar que não dormi, pus-me de pé. A aparição durara alguns segundos. Na verdade, minha avó, 76 anos de idade ela tinha, morrera em Rochefort. Suas derradeiras palavras haviam sido dirigidas para mim. Não o verei mais, repetia ela constantemente. A morte ocorrera na noite em que eu a vira e, se tomarmos em conta a diferença da longitude, a hora precisa em que ela me aparece. Tal é o caso e lhe garanto ser rigorosamente exato. Então veja bem que coisa linda, palavra de honra. Julião Lagarrue, capitão de infantaria da Marinha em Hanoi, com H. Essa observação, ou estas observações, encontram-se por toda parte. Pode ler-se no jornal Le Petit Bleu, de Paris, de 4 de janeiro de 1903. A narrativa da aparição de uma filha, a sua mãe, de Melbourne a Paris. A senhorita Angela Frapperic, depois
senhora André Malbec. Esta dissera: mamãe, estou morta. Era 10h30. Na manhã seguinte, um telegrama confirma a morte. O senhor L. Bowforth, diretor de contribuições diretas em Charles, fez-me saber, isso está em O Desconhecido, página 412, que durante a guerra de 1870, uma senhora, sua amiga, mulher de um oficial, adoentara em Metz. Viu em sonho seu pai, o doutor Bowforth, que era o seu médico, aparecer-lhe do leito, perto do leito. Ouviu-lhe estas palavras: veja, acabo de morrer. Havia morrido com efeito neste dia 18 de setembro de 1870 pelas 5h da manhã, sem ter estado doente. Logicamente, foi após a morte que esta transmissão telepática deveria ter se produzido. Repito que tais manifestações enigmáticas, que podem ser classificadas entre a vida e a morte, são inumeráveis. A minha respeitável colega, a senhorita A. Weiland, escrevia-me de Fonkevillers, a 25 de março de 1899. A senhora Dansonville, mãe de uma de suas leitoras, tinha um afilhado de nome Constant Touzet. Esse afilhado vivera em casa da senhora Dansonville desde que acabara o seu serviço militar até a época do seu casamento. Estabeleceu-se então em Arras, na mesma rua em que sua madrinha vivia. Alguns anos depois do consórcio, caiu gravemente enferma. E a senhora Dansonville ia todos os dias informar-se do seu estado de saúde. Certa manhã ela disse a seu marido ao levantar-se: Constant Touzet morreu. Por que dizes isto? Interrogou-lhe o marido. Não podes saber? Sei-o, replicou ela, porque ele veio dizer-me adeus esta noite. E vou ver imediatamente o que aconteceu em sua casa. Tinha morrido com efeito durante a noite. A filha da senhora Dansonville contava então 9 anos e dormia numa alcova ao lado de seus pais. Assistiu à conversa a respeito da aparição da morte de Constant Touzet e lembra-se dela como no momento em que a ouviu, em testemunho do que junta a sua assinatura à minha. A. Weiland, vírgula, e S. Dansonville. Outro adeus por um moribundo, o teósofo Leard Beatar possui da própria testemunha um relato que tem aqui o seu lugar, abre aspas. Uma noite em que seu correspondente, então, a meio dos estudos, se havia deitado cedo, viu pelas 10h30 a luz de grande fogueira que ardia no fogão, o fantasma de seu papai, bem iluminado, erguendo o braço, fazendo sinal para que ele se aproximasse. Saltou imediatamente do leito, precipitando-se para a aparição, que se dissipou. Aterrado mais do que se possa imaginar, começou a procurar por todo o quarto, mas em breve se convenceu de que estava a sós. A porta exterior tinha ficado fechada à chave.
Além disso, a forma entrevista era, na verdade, a do seu pai, com uma única diferença de que a expressão do rosto era mais terna do que de costume. Teria ele sido joguete de uma ilusão? Tornou a deitar-se, tentando adormecer. Pouco depois, foi completamente despertado por uma segunda aparição, a surgir no vão da porta. No rosto lia-se a expressão idêntica da anterior, ou seja, uma expressão mais terna que a de costume do genitor. E o mesmo sinal de chamamento foi renovado com insistência. Bem resolvido desta vez a não deixá-lo escapar, deu um pulo da cama, mal viu surgir, mas outro desapontamento o esperava. As suas mãos, estendidas para a frente, apenas agarraram o vácuo, o nada, o vazio. E novamente as minudências, investigações lhe confirmaram que era por inteiro impossível qualquer ser vivo evadir-se do compartimento ou ocultar-se dele. Conseguiu, todavia, readormecer, mas não tardou a acordar novamente, muito agitado. Seu pai estava de novo diante dele. Que papaizito, hein? Agora, porém, a expressão do rosto não era mais os mesmos. No olhar anterior, que exprimia doce e interna ternura, refletira-se um desgosto profundo, mas desgostoso e resignado. A mão levantada, mas não convida o mancebo a se aproximar. Antes era venha, agora é decepcionado com o filho, uma mãozinha estendida mais ou menos. Repelia-o lenta e tristemente. Então, o papaizinho já estava repelindo, lenta e tristemente, o mancebo que pela terceira vez foi dormir, né? Por que será isso, né? E em lugar de desaparecer com rapidez, como nas vezes anteriores, os seus contornos apagam-se lentamente. Desvanece lentamente. Eram 2 horas, menos 10 minutos. O moço quis correr para a casa de sua família. Talvez fosse isso que o papaizinho dele queria, né? Que ele não fez isso, só levantou, tentou agarrar o fantasma. Pela terceira vez o papai falou assim, como quem diz, fica por aí, né? Tô indo. Então depois disso, ele tenta correr para a casa da família. Mas como poderia realizar tal desejo a uma hora tão avançada? Seu pai era pastor numa paróquia muito distante e ele o deixara em perfeita saúde algumas semanas antes. Contudo, profundamente impressionado por esta visão,
por 3 vezes consecutivas, 3 vezes renovadas, e na terceira ficou ali um tanto mais presente a observação do garoto, do rapaz, e convencido por fim de que neste fato havia qualquer coisa de extraordinário, sentiu que era impossível manter-se tranquilo por mais tempo, sem certificar-se por si mesmo de que seu pai estava vivo e gozava de saúde. Às primeiras horas da manhã partiu para sua casa. Quer dizer, eu acho que o papaizinho dele queria que ele levantasse, né, de primeira vez. Então, depois de 3 vezes não deu para ter dúvidas. O dia da viagem acelerada, atenuou um pouco a impressão que os acontecimentos da noite haviam produzido nele. E ao chegar à noite, chegando já na avenida que conduzia ao presbitério, a sua inquietação quase não existia. Considerava a si mesmo feliz por surpreender sua família reunida no lar. Mas ao aproximar-se da vivenda, experimentou grande comoção. Todas as janelas estavam fechadas. Uma apreensão nervosa apoderou-se dele a tal ponto que, por alguns instantes, não conseguiu bater a porta. Afinal, recuperando a coragem, chamou, e a porta foi aberta por um criado que desde a sua infância é conhecida. "Ah, Senhor!" exclamou o criado. "Chegaste muito tarde. Se ao menos tivesse vindo na última noite." "Sim", afirmou ele, respondendo às interrogações ansiosas do mancebo. "Sim, o amo para..." Peraí, vamos lá, vamos de novo. "Ah, Senhor!" exclamou o criado, "chegaste muito tarde. Se ao menos tivesse vindo na última noite." "Sim", afirmou ele, respondendo às interrogações ansiosas do mancebo. "Sim, o amo partiu", e as únicas palavras que pôde articular depois do ataque que o prostrou foram aquelas que o chamou o senhor insistentemente. Eram 10 horas da noite quando ele caiu doente, e volvida meia hora, logo que conseguiu recobrar o uso da fala, ordenou: "Mande buscar meu filho." Quer dizer que ele teve um ataque, caiu no chão, acordou: "Mande buscar meu filho. É preciso que eu o veja ainda uma vez." Respondemos-lhe que ao romper do dia enviaríamos um mensageiro, mas ele não nos ouviu. Parecendo novamente mergulhado em profundo transe. Pela meia-noite, menos um quarto, acordou por uns instantes e ainda pôde dizer: "Quanto eu desejaria ver meu filho." Finalmente, no momento em que ia morrer, abriu os olhos, dando mostras que nos reconhece a todos, embora já muito fraco para poder falar mais. No entanto, ele murmurou: "Vou partir. Tanto eu queria conversar mais uma vez com meu bem-amado filho. Mas já não viverei até lá." E expirou tão suavemente que poderíamos julgá-lo adormecido. Esta é a carta de número 6363 do Arquivo Pessoal. Não. Esta
este fato, 63, é a referência. Isso vem do autor Lead Beater, da obra O Outro Lado da Morte, página 185. Então, Lead Beater, ele recolhe isto do Lead Beater, da obra O Outro Lado da Morte. Continua Flammarion. A visita do agonizante foi, pois, neste caso, a realização de um intenso desejo. A intenção é indiscutível, 2, 3 vezes. Desmaiou, recobrou o sentido, desmaiou, recobrou o sentido, e do outro lado 3 vezes. O seu filho vê o papai num halo luminoso, próximo à sua cama. Ele levanta de sobressalto 2 vezes. Na terceira vez, o pai parece que já está decepcionado, quase quer dizer: fica por aí, estou indo. A visita do agonizante, pois neste caso, é a realização de um desejo intenso. A intenção é indiscutível e manifestou-se antes da morte. A transmissão do pensamento foi instantânea, produziu aos olhos do filho a imagem perfeitamente reconhecível de seu pai, e na última aparição ele demorou mais tempo. Haveria transporte de uma espécie de dupla do seu pai para o filho? É possível, depois de que nos revelou o capítulo 2 deste volume, mas isso não é necessário se atendermos ao que o capítulo seguinte nos ensinará. Publiquei na obra O Desconhecido muitos casos de manifestações tangíveis à distância, entre outras, os das páginas 97 e 184 da obra Desconhecida, de Camille Flammarion. Parecem ainda mais extraordinárias do que as da vista e da audição. E são de resto mais raras. Eis aqui uma que me foi assinalada por pessoa absolutamente leal, da sinceridade da qual nenhuma dúvida pode subsistir, e que os meus leitores já conhecem. Isso está no primeiro, são 3 livros aqui, né? No primeiro livro, a página 390. Eu só dar uma olhadinha aqui. Está acabando, mas eu vou deixar para terminar o livro na próxima leitura. Terminar o livro, não, terminar o capítulo 10, né? E aqui ele já está fazendo propaganda do próximo capítulo, que é capítulo 11. Manifestações de moribundos no momento da morte, além das aparições. Broussais tem um pensamento que diz o seguinte: nada é tão bruscamente, nada é tão brutalmente concludente como um fato. Nada é tão brutalmente concludente como um fato. Senhor Jesus, gratidão. Camille Flammarion, gratidão. Amigos espirituais que multiplicam este pálido esforço de rememorar o estudo deste incansável trabalhador da conscientização de cada um de nós, para que nós tenhamos a segurança de que somos imortais. E a nossa imortalidade se manifesta enquanto ainda neste corpito. As potências psíquicas, na verdade, são potências da alma.
Esse é o desiderato que todos nós devemos compreender, reconhecer. As potências psíquicas são as potências do ser imortal. Encarnado, fantasma de vivo. Desencarnado, fantasma de morto. E toda manifestação de fantasma de vivo tem a colaboração de fantasma de morto. E todo fantasma de morto há de ter a interferência do vivente. Há uma transmissão, uma troca entre todos nós. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Olha que interessante. O Pai é onisciente, onipresente, todo-poderoso, sábio, bom, justo, belo, poderoso. Recursos da nossa linguagem que sequer chegam próximo às realidades. Mas o Altíssimo colocou em cada um de nós, uma centelha, uma fagulha da sua própria essência, que nos mostra, que nos conduz, que nos lembra e que nos capacita à cocriação. O Criador nos torna co-criadores, partícipes de sua obra de amor, partícipes dessa construção indescritível. Todos nós, quando oramos, conversamos com o Pai Celeste na certeza, na segurança de que Ele está nos ouvindo. Só na Terra somos 30 bilhões de almas. 30 bilhões de almas conversando com Cristo, não com Deus, Cristo, com o nosso irmão mais velho. Então, se aquilo que eu faço vós podeis fazer e muito mais, podemos então conversarmos um com o outro telepaticamente. Se o Cristo de Deus se manifesta aqui e ali, produz curas instantâneas, produz os chamados milagres, aquilo que a medicina, o conhecimento humano diz, isto não dá, isso não tem como. O nosso limite é aqui, no entanto, rompendo todo esse limite, mostrando todo o seu poder, porque afinal de contas, no começo era o Verbo, e o Verbo disse, haja a vida na terra, haja separação das águas superiores, das águas inferiores, haja o dia e a noite. E o Verbo se fez carne. Jesus é o Cristo de Deus que organizou essa nossa escola, a vida, esse nosso teatro existencial, no qual momentaneamente estamos matriculados. Então veja as potências desse nosso irmão mais velho. Então quais serão as nossas potências? Se nos atermos a essa realidade, compreendermos essa nossa origem e a nossa destinação. Pedro, no momento em que Judas trazia aquele grupo de soldados para prendê-lo, cortou a orelha de Malcolm, um dos soldados. E Jesus pegou a orelha, cuspiu na terra, misturou o barro com a sua saliva e colou a orelha de Malcolm no lugar. Pedro, embainha a tua espada, aquele que com a espada fere, com a
eu quisesse, se eu quisesse, Pedro, bastaria eu pedir ao Pai, uma legião de anjos viria em meu socorro. 3 dias depois de Lázaro colocado em sua área mortuária, em sua cova, em sua caverna mortuária, ele chega tranquilo, retira a pedra. Lázaro! Lázaro! E de repente Lázaro sai lá fora. E quantas outras oportunidades ele não fez isso? E também restituiu a lucidez a tantas mentes, restituiu a saúde a tantos corpos, trouxe a paz a todos os nossos corações, dizendo que permaneceria conosco pelos séculos dos séculos. Ele próprio se apresenta vivo ao 3º dia e nos faz conhecer a imortalidade. Toca, Tomé, toca aqui, veja, sou eu, veja as minhas marcas da crucificação. O Pai testifica o Filho através de suas obras e o Filho testifica o Pai. Então seremos testificados pela nossa lealdade, pela nossa testificação em relação à nossa postura diante da missão, a única missão que este embaixador dos céus se empenhou por nos fazer entender, amar-nos uns aos outros, tanto quanto ele nos amou. Então, se ele poderia ter chamado, poderia ter mudado totalmente o resultado, mas não, o projeto era do mais alto, para que nós, ad eterno, pudéssemos tê-lo no nosso mundo íntimo. Jesus não precisava sofrer, Jesus não precisava passar por nada disto. Bastaria um gesto dele para quem fez esse planeta. Se nós nos lembrarmos de Elias mandou matar 400 sacerdotes de Baal. Elias era calvo, tinha uma entrada muito grande na cabeça. Ao subir um morro, ao subir uma determinada região elevada, a sua careca apareceu e as pessoas ficaram: careca, careca, oh, careca, oh, careca. Se eu sou careca, né? Estão zombando do profeta, vocês vão morrer. E aí apareceram ursos, apareceram animais ferozes que os mataram. Em outro momento, um grupo, uma legião de soldados foi lá para buscá-lo, a mando de alguém, provavelmente do governante. E eles chegaram lá zombando: "Ô profeta, o rei mandou te buscar." Se eu sou profeta, se eu sou embaixador lá do Altíssimo, vocês vão morrer. E cai um raio
em cima deles e mata, só sobrando um ou outro para ir lá e contar o que aconteceu. E outro grupo de soldados é chamado e eles já não zombam, já não impõem. Mas sabe como é que é, né? Vamos lá, porque afinal de contas a gente tem que cumprir a nossa missão, senão a gente vai ser punido. Vamos lá, por favor, vamos lá. Vamos conosco lá conversar com o chefe, lá com o administrador. Se Elias, um homem empossado numa autoridade de dizer isso vai acontecer, aquilo vai acontecer, imagina Jesus, o dono deste orbe planetário, o arquiteto, o construtor. O que ele não poderia ter feito? As mudanças que ele poderia ter feito. Jesus nos surpreendeu num projeto de humildade, num projeto de amor incondicional, mostrando-nos que não é a morte, que não é o trucidamento, que não é o caminho da violência que conserta as coisas, mas uma renovação que começa na consciência de cada um de nós. E o amor é a essência do Pai Celeste. Mensagem esta que é a razão de ser da vinda, do exemplo, da vivência e das palavras do Cristo de Deus. É no amor que cada um de nós iremos reformar. É no amor que ao redor de nós, a semelhança de um fósforo, de uma vela acesa no meio de uma noite escura, é que as pessoas vão compreender que cada um de nós é um fósforo. Basta acender na chama do amor de quem já despertou, para que o próprio amor seja a vivência de nós outros. E com isto, um grande clarão vai se estabelecendo na Terra. Primeira observação: somos imortais ou não? A vida continua ou não? Éramos vivos antes deste corpinho físico e continuaremos vivos depois que o corpinho se desagregar, entregar-se ao abraço do útero da terra e o ser imortal sair intacto. Nós somos almas que temos um corpo e não um corpo que tem um espírito, que tem uma alma. A nossa realidade é a vida permanente. Esse teatro da vida nos gerencia oportunidades de pequenos acertos. É como um carro que é levado no concerto, uma peça que leva para o técnico para arrumar. Temos que arrumar o nosso mundo psíquico. Então as nossas potências espirituais são diminuídas e somos colocados justamente junto aos nossos familiares, colegas de trabalho, pessoas de relacionamento imediato, para que nos acertemos, diminuamos o orgulho, aumentemos a fraternidade, desenvolvamos este ou aquele valor, eliminemos este ou aquele empecilho moral, enfim,
seguir à frente. E para isso, a primeira necessidade é olhar para nós mesmos tais quais somos. Somos egoístas? Somos. Somos orgulhosos? Somos. Somos, sei lá o quê? Somos. Cada um olhe para si tal qual é. E seguir adiante. Porque não dá para esconder de ninguém, nem das trevas, e muito menos dos nossos irmãos prepostos do Altíssimo, a nossa própria podridão, os nossos próprios valores. Apenas nós que tentamos, quando estamos de frente do espelho, esconder a podridão com a roupita. Já não há mais tempo para isso. Temos que ver a ferida e buscar o tratamento. A ferida moral, a ferida de condicionamento, a preguiça, a empáfia, a indiferença, o descaso para com a nossa própria realidade e para com as dores alheias. Gratidão, meu Pai Celeste, gratidão, Jesus amado, gratidão, Flamarion, gratidão a todos que nos ouvem, porque é neste intercâmbio de mentes que a vida se renova em cada um de nós, porque não estamos sozinhos, somos solidários uns com os outros.